A gente volta a falar sobre a guerra comercial travada pelos Estados Unidos. Depois de suspender por um mês as novas taxas contra o México, o país também reverteu por 30 dias as tarifas contra o Canadá. Ontem, Donald Trump conversou com o premier canadense Justin Trudeau. Como resultado, o governo canadense se comprometeu a aplicar um plano de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para reforçar a fronteira com os Estados Unidos. Além disso, o Canadá também vai incluir os cartéis na lista de organizações terroristas, colocar em prática um plano de ação conjunta para combater o crime organizado, o tráfico de fentanil e lavagem de dinheiro. As taxas de 25% dos Estados Unidos contra o Canadá passariam a valer hoje. E apesar da suspensão das tarifas, muitos comerciantes canadenses começaram a boicotar os produtos americanos, viu? Lojas e mercados em várias cidades canadenses colocaram placas com as frases "Compre do Canadá" ou "Compre produtos canadenses". Em muitos lugares, os produtos canadenses foram marcados, isso para facilitar a identificação. Segundo a agência de notícias Reuters, o objetivo é não apenas boicotar as produções dos Estados Unidos, mas também incentivar a venda de itens locais. Quem chega para fazer uma análise é o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: de qualquer forma, Trump já conseguiu levar alguma coisa, ou seja, conseguiu uma resposta, por exemplo, para a proteção de fronteiras do Canadá, ou realmente ele pretendia taxar e vai taxar? Qual que é a sua análise, professor? O Trump, ele pressiona para conseguir o que quer em outras áreas, que ele também levanta a bandeira como importante, ou essa guerra comercial vai realmente avançar e é o principal objetivo? Olha, boa tarde, Kelly, né? Boa tarde a todos que nos escutam, né? Primeiro de tudo, né? Esse assunto é tão duro que a gente às vezes esquece o boa tarde, né? Você tem toda a razão, Kelly, né? A Trump, de alguma forma, está pressionando, né? E a gente precisa entender melhor o que é que efetivamente está atrás da cortina, o que é que ele quer, né? Porque se ele quisesse muito taxar, ele não ia mudar de ideia tão repentinamente. Não é? O que é que está por trás desse jogo? Né? Primeiro de tudo, a gente precisa olhar, né, que o Trump está fazendo esse jogo e o alvo não é o Canadá e o México. O Canadá e o México são meros protagonistas dessa situação. O alvo primeiríssimo é o público interno. Ele quer mandar uma mensagem para o público interno americano de que ele é muito duro, que ele está protegendo as fronteiras, e ao proteger as fronteiras ele vai fazer aquilo tudo que ele prometeu, que é devolver emprego e criar a era do ouro. Se isso vai acontecer, é outra história, é outro ponto. O fato real é que Canadá e México não têm força suficiente para enfrentar Trump. Não adianta a gente não medir essa situação. Quando se olha o PIB mexicano e olha o PIB americano, ele é mais de 10 vezes maior. O PIB canadense é mais de 7 vezes maior. Não tem como enfrentá-los, né? Além disso, nós temos que ver o que é que dói para o Canadá e o que é que dói para o México. Precisamos entender isso, né? O Canadá tem praticamente 20% do seu PIB, praticamente um quinto, 20% do seu PIB, voltado para a exportação para os Estados Unidos. O México é bem pior, o México tem mais de 30% do seu PIB. Eles não tinham escolha, né? A não ser fazer concessões. A gritaria do Canadá era uma gritaria um pouco frágil, uma gritaria contra o uísque, contra mel, contra café, que o americano vende aos pedaços para ele. De alguma forma, era uma situação muito frágil, né? A pergunta é, o que é que o Canadá cedeu, né? E o que é que o México cedeu? Primeiro cedeu para a grande exposição. Eles vão controlar a fronteira, o México vai colocar 10 mil soldados, o Canadá vai colocar 1 bilhão e 300 mil. Tudo isso e o fentanil vai parar de entrar nos Estados Unidos. Bom, quem quiser acredite nisso, né? Que o fentanil entra nos Estados Unidos só pela fronteira do México e pela fronteira terrestre do Canadá. Não é bem assim e todo mundo sabe, né? Mas de alguma forma, o formato que tem o público interno, ótimo. A pergunta continua no ar.
qual é o interesse. Na verdade, Kelly, quando nós olhamos para isso, nós vemos que junto com essas negociações, atrás delas, está se processando a negociação para uma renegociação, um reajeito daquele que já foi mudado, que é o acordo de livre fronteira, de livre tarifa entre Canadá, México e Estados Unidos, que era o NAFTA, virou o SMC e agora vai mudar de novo. Quanto o México vai ter que ceder nessa reorganização e que tipo de reorganização vai ser feita, é este o alvo que tanto o Trump queria. Ele queria pressionar para deixar bem claro quais eram as mudanças. E é claro, ao pressionar Canadá e México, ele está dando um recado ao mundo. E esse recado muito forte, o próximo alvo é a União Europeia. Olha o que acontece, olha como eu jogo. E é essa a ideia. Abandona as regras internacionais? Abandona. De alguma forma, esquece completamente os aliados. México e Canadá eram aliados eternos dos Estados Unidos. Esquece. A realidade fica para depois e, de alguma forma, lamentavelmente, os países tiveram que ceder. Olha, e tem pressão para todo lado, né, professor? Depois de uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, o governo do Panamá anunciou que não vai mais participar do plano global de infraestrutura da China. Segundo o presidente panamenho, o amplo acordo de contribuição com a iniciativa chinesa não será renovado e não pode ser rescindido com antecedência. Donald Trump ameaçou retomar o controle do canal do Panamá várias vezes, inclusive pelo uso da força, devido à influência da China na região. Depois do anúncio do governo panamenho, o chefe da diplomacia americana comemorou a decisão. Imagina. Já Trump afirmou que não está feliz, mas que esse já é um começo, professor. Eu gostei muito, sabe, Kelly, do teu imagina. É exatamente isso, né? Como é que, se você pensar, não vamos nem enumerar, né? Se uma situação dessa seria comemorada por outros secretários de Estado americanos, né? Pessoas muito envolvidas com diplomacia, que têm um amplo conhecimento internacional, não fazem uma atitude dessa, né? Isso é muito ruim do ponto de vista diplomático, né? Porque a essência da diplomacia é você infundir confiança, é você sentar na mesa lealmente. Ora, isso não é possível, né? É evidente que os Estados Unidos colocaram o seu peso militar, até mesmo militar, inteiro contra um país muito pequeno, que é o Panamá, né? E ter uma ideia do PIB panamenho é minúsculo. Então, quando se olha para essa situação, é evidente que é uma lei da selva imposta, né? Nenhum secretário de Estado faria isso. Marco Rubio, não tem nenhuma formação diplomática, né? Ele é um importante senador, um senador da Flórida, mas nunca esteve ligado diretamente à diplomacia, muito pelo contrário. Então, quando nós olhamos para esse quadro, é lamentável que se tenha uma comemoração de uma exibição de força. Essa não é a regra da diplomacia. Então, quando nós olhamos para o caso específico do Panamá, ele é pior, porque, de alguma forma, a China não tinha a força que tem no Panamá e ela, de algum modo, o exemplo do Panamá vai fazer vários outros países pensarem bem se não devem fazer pelo menos um aceno à China que não os trata da forma que os Estados Unidos tratam. Agora, vamos trazer para análise uma notícia que repercutiu muito ontem, mas acho muito importante a gente também trazer aqui neste momento. O bilionário Elon Musk disse que deve fechar a Agência para Desenvolvimento Internacional, uma entidade de ajuda externa do governo dos Estados Unidos. A decisão acontece depois de Trump decidir congelar as ajudas de Washington a outros países por 3 meses. Segundo Musk, a agência é uma organização criminosa supostamente envolvida em trabalhos sujos da CIA e da censura na internet. O atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental também acusou a entidade de usar impostos públicos para financiar pesquisas sobre armas biológicas, incluindo a Covid-19. Ontem, a sede da agência em Washington foi fechada e os funcionários instruídos a não ir trabalhar.
No ano passado, a agência americana foi responsável, presta atenção nesse número, por 42% da ajuda humanitária das Nações Unidas em todo o mundo. A ONU, claro, expressou preocupação com o impacto da medida. Enquanto assinava novas ordens executivas, Trump disse que Elon Musk não vai fazer nada sem a aprovação do governo. Professor? Olha, primeira coisa dessa notícia, né? Primeiro fato dessa notícia, é o primeiro sinal de crise política no governo Trump. Ainda não tem 15 dias, já é o primeiro sinal. Né? Evidentemente, Elon Musk ultrapassou a barreira, né? Passou a linha vermelha. Falou como se fosse o presidente da República, fechando uma instituição que a gente precisa entender o que é que ela significa. Né? Olha, a USAID, ela foi fundada, ela foi iniciada no governo do Kennedy, em 1961, como um dos pilares básicos da luta da Guerra Fria para conter o comunismo. Porque a oferta era a seguinte: em vez de eu fazer coerção para conter o comunismo, em vez de eu impor isso, eu vou atrair, eu vou fazer atração e não coerção. Era esse o ponto. Eu vou convencer os países que ser amigo dos Estados Unidos é melhor do que ser amigo da União Soviética. Era isso. Então, é isso que se está jogando fora. Né? Observe que no Senado americano houve uma pressão muito forte ontem à tarde, Kelly. Não foram só senadores democratas que foram fazer uma manifestação na porta da USAID. Foi principalmente senadores republicanos que revelaram toda a sua preocupação com o que vai acontecer, por exemplo, com o norte da África, que depende essencialmente desses 42% que você falou para comida e remédios básicos. Isso pode voltar a epidemias para o resto do mundo. Os senadores republicanos não são neófitos, eles não são desconhecidos da realidade. E apontaram, cuidado com o que vocês estão fazendo. Não dá para ir fechando a USAID. Sabe por quê, Kelly? Quando nós falamos da USAID, ela faz parte da doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, que é montada em 3 pilares. O primeiro pilar, é óbvio, é o militar, que é o Ministério da Defesa que cuida, Secretaria da Defesa. Segundo, que é importante, é a diplomacia, que é o secretário de Estado. O terceiro, que é o desenvolvimento para que os Estados Unidos façam um negócio, quem cuida disso é a USAID. Olha que loucura. Isso é a mesma coisa que se ele fechasse o Departamento de Estado. É um pilar da segurança nacional. Por isso mesmo, senadores democratas, inclusive vários senadores republicanos, participaram do movimento de dizer, olha, vamos devagar. O resultado disso foi a crise política. Trump disse ao Musk que quem manda é ele, né? E nomeou Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que é um outro pilar, para tomar conta da agência. Em outras palavras, sentiu a pressão vinda do Congresso. Nós nunca podemos esquecer que o Congresso tem força total nos Estados Unidos. Quem manda nos Estados Unidos não é o presidente da República, é o Congresso. Tome bastante cautela com isso. O Executivo executa decisões do Congresso, princípio básico da democracia. Exato, né? E muitas vezes as pessoas não têm o hábito de acompanhar os trabalhos do Congresso, né? Então, realmente é importante a gente trazer também essa luzinha aqui. Olha, professora, a gente sabe também da importância dos Estados Unidos para as guerras em andamento, né? Com relação, por exemplo, ao Oriente Médio. As negociações para a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas já começaram. Até quinta-feira deve ser anunciada uma nova lista de reféns que serão libertados. A primeira fase do acordo, de 42 dias, envolve a libertação de 33 reféns israelenses em troca de cerca de 1.900 prisioneiros palestinos. A segunda fase deve incluir a libertação dos reféns vivos ainda restantes e incluir conversas sobre o fim permanente da guerra. E essas negociações devem ser um dos principais assuntos tratados por Donald Trump e Benjamin Netanyahu em um encontro na Casa Branca. Netanyahu vai ser o primeiro chefe de governo a ser recebido em uma visita oficial por Donald Trump neste segundo mandato. O encontro está previsto para 6 horas da tarde, no horário de Brasília. Depois da reunião, Trump e Netanyahu vão realizar uma coletiva de imprensa conjunta. Muito importante para o Netanyahu, neste momento, né, ter logo de cara esse encontro com o Trump, né, principalmente também
por questões internas, né, dentro de Israel, professor. Sem dúvida nenhuma. Esse encontro, Kelly, sem dúvida nenhuma. Esse encontro, na verdade, não é um encontro sobre Estados Unidos e Israel. É um encontro sobre Israel e ela mesma. Né? O que nós temos em jogo é que Trump mandou um emissário para Israel, né? Steven Witkoff, que não é diplomata, mas ele foi muito duro com Netanyahu. E disse que Netanyahu que tinha que ceder porque os Estados Unidos, leia-se Trump, precisa desse cessar-fogo. O Trump quer um cessar-fogo para fazer uma grande demonstração de que ele consegue parar guerras. Tem um sentido político. E Netanyahu teve que concordar. Porém, Netanyahu concordar é uma coisa. Aquilo que nós acabamos de dizer, o parlamento israelense é outra. São 68 votos que estavam favoráveis a Netanyahu, e com os votos da ultradireita, mais ortodoxa, mais radical, e 7 deles abandonaram o governo, 7 deputados. Em outras palavras, tem 120, Netanyahu ficou com um voto só a mais. É nesse contexto que Netanyahu vai conversar com Trump. Dizer para Trump que ele, de alguma forma, está em risco. Trump vai olhar para ele e vai dizer, lamento muito. Tenho certeza disso. Porque para Trump o que interessa é o cessar-fogo. O que está em jogo é a parte 2 do acordo. E Netanyahu sabe que os americanos vão impor. Trump ameaçou exatamente parar com o fornecimento de armas. Então, de alguma forma, isso é eficiente para conter Netanyahu. Mas o que está em jogo aí é a sobrevivência do governo. E sabe qual é a peça-chave, qual é o X da história? A primeira parte do acordo foi tudo bem, soltar reféns e soltar 1.900 prisioneiros palestinos. Até aí vai. A segunda parte do acordo, que é a mais sensível, que é a retirada das tropas israelenses de Gaza. O exército israelense já comunicou aos negociadores que os seus planos estão feitos. Eles vão usar o corredor Netzarim, vão usar o corredor de Filadélfia para deixar livre a fronteira com Gaza, com o Egito, e, de alguma forma, mostrar aos negociadores, nós vamos por aqui. Só que o exército israelense obedece o primeiro-ministro, que não deu a ordem de retirada. Esse é o ponto. Então, o Hamas está exatamente preocupado em saber como fazer. Olha os reféns, as 4 soldados, né? Uhum. O Hamas está exatamente preocupado em saber se vale a segunda parte. Trump chamou Netanyahu para dizer, é para valer. E Netanyahu vai dizer para ele, isso pode ser o fim do meu governo. A situação é bem difícil e essa conversa será tensa, sem dúvida nenhuma. E vamos ver o que sai da coletiva, né? Vai ser concedida uma coletiva de imprensa, sim, a gente vai acompanhar de perto aqui na Record News. Agora, professor, ainda falando sobre os Estados Unidos, mas agora da relação com a guerra na Ucrânia. O presidente norte-americano afirmou que quer garantias sobre terras raras do país em troca de ajuda. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tinha até proposto essa ideia em outubro como parte do plano da vitória para pôr fim à guerra com a Rússia. Na época, Zelensky disse que, em parte, se trata de proteger recursos naturais da Ucrânia. Essas terras raras são metais estratégicos que podem ser usados em várias produções, incluindo eletrônicos e até na transição energética. Esses metais são considerados elementos essenciais para a economia do futuro. Questionado por repórteres, Donald Trump diz que está tentando encontrar um acordo com a Ucrânia para ter a segurança dessas terras raras em troca do apoio norte-americano na guerra, professor. Quando a gente fala terras raras, a gente tem que falar sobre o futuro, inclusive, da inteligência artificial, né? É essencial isso aí, né? Para tudo que se fala de carros elétricos, tudo, né? Com computadores, tudo. Então, quando nós olhamos para isso, são os metais essenciais para esse desenvolvimento dessa indústria. A China já está usando as suas terras raras como fator de pressão sobre os Estados Unidos. Esse é o ponto, né? Como a Ucrânia é uma terra que tem bastante urânio, bastante lítio, principalmente, esses dois são mais importantes. Lítio, todo mundo entende que o lítio é o metal essencial para as baterias de carros elétricos. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos melhor
que Trump está querendo, ele também, tirar uma vantagem extra no processo da guerra. Putin já usou exatamente a guerra para fazer exigências. Eu faço a negociação de paz, mas quero mais território. Eu quero Dnipro, eu quero, de alguma forma, toda a área de Donetsk, que eles ainda não conquistaram militarmente, mas querem para eles. Trump aproveitou e está usando, de certa forma, essa fragilidade da Ucrânia para fazer uma pressão extra. De fato, né? A gente tem aquela máxima das relações internacionais, que ele vale para sempre, né? Nações não têm amigos, nações só têm interesses. Se a China está fechando as portas para as terras raras e pressionando, pobre Ucrânia terá que ceder e ceder a preço barato. Olha, e a gente vai seguir acompanhando, sempre torcendo pela paz, mas nós vivemos um momento bem complicado mundo afora, né? Vamos ver agora o desenrolar com os novos posicionamentos também do governo norte-americano. Professor, é sempre bom te ouvir, tente liberar para os seus alunos, os estudantes da ESPM, mas sempre é um prazer muito grande, viu? Obrigada, boa tarde, até a próxima. Eu é que agradeço o convite de vocês. Boa tarde, muito obrigado pela boa conversa.